Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de variáveis que a gente pode utilizar no Arduino. Bom, nesse vídeo eu vou me limitar a falar do Arduino Uno e dos seus similares, Arduino Nano e Arduino Mini, porque eles utilizam o mesmo microcontrolador que é o Atmega 328. Então, a primeira variável que a gente vai ter é do tipo bool, e ela é o mesmo que escrever boolean. Você pode escrever um comando ou outro. Só que sempre o comando que eu coloco no título de cada slide é o que você deve dar preferência na hora de programar. As informações que eu estou mostrando aqui eu peguei com referência no site da própria Arduino. Bom, esse tipo de variável ele armazena somente dois valores. Pode ser true ou false, high ou low, ou 0 ou 1. E ocupa apenas 1 byte na memória. 1 byte é a mesma coisa que 8 bits. Então é um tipo de variável que vai economizar bastante espaço no armazenamento do seu Arduino, visto que o Arduino não tem um hardware muito poderoso. O uso mais comum para esse tipo de variável é quando você aciona o comando digital read ou digital write, porque se tratando de informações digitais, vai estar ligado ou desligado, nível lógico alto ou baixo. Então aqui eu tenho um exemplo que eu peguei de um vídeo anterior, onde eu ensinei a piscar um LED com um botão. Então eu tinha três variáveis nesse programa. A primeira era um contador, que ele ia até o valor 3. Então nesse caso eu utilizaria uma variável do tipo byte, que é a próxima que eu vou explicar. E logo abaixo eu tinha uma variável para fazer a leitura do botão. Como o botão ele está numa entrada digital, ele vai ter valor 0 ou 1. Por isso que eu utilizei uma variável tipo bool. E logo abaixo também uma variável para fazer a leitura do botão, porém a leitura anterior, para me diferenciar se houve mudança de estado no botão ou não. Como ela também só assume valor 0 ou 1, então eu posso utilizar uma variável do tipo bool. Você ainda pode observar que aqui embaixo, no primeiro if do programa, eu tenho L_botão é igual a 0 e depois LA_botão igual a 1. Mais uma vez ficando evidente que esses valores estão sempre entre 0 ou 1. Que é a mesma coisa que true ou false. Bom, na sequência temos a variável do tipo byte. Essa variável ela vai armazenar um valor de 0 até 255. Vai ocupar também apenas 1 byte, que, como eu já disse, é igual a 8 bits na memória. Um uso comum é quando você aciona o comando analog write, que é para acionar um pino digital como saída PWM. Como ele vai assumir valores entre 0 e 255, coincide com o tamanho da variável byte. Então ele vai ser ideal para essa aplicação. O analog write nunca vai assumir um valor maior que 255. Para a saída do Arduino isso não vai fazer nenhum sentido. Você também pode utilizar a variável byte para dados em geral. Afinal, às vezes você precisa de uma variável que vai contar alguns valores, e vai, por exemplo, até 10, até 100, até 150. Não vai ter números negativos. Então você pode criar a variável e usar esse tipo, o byte. Um outro exemplo bem comum é quando você faz o controle de um servomotor. Uma vez que o servomotor ele varia entre 0 e 180 graus, esse valor está justamente entre 0 e 255, que é o que suporta a variável byte. E aqui uma observação, que é também uma curiosidade, repetindo ali a informação de que 1 byte é igual a 8 bits, você pode fazer a conta 2 elevado a 8, vai dar 256. Observe que a variável ela guarda valores de 0 até 255. Como ela começa no 0 e não no valor 1, então você verifica que são 256 espaços, 256 números possíveis que ela pode armazenar. E isso está justamente limitado pela memória que ela ocupa no microcontrolador. Bom, aqui novamente eu tenho aquele mesmo exemplo, e observe agora que a variável do tipo byte foi utilizada nessa variável que eu chamei de contador.
Como o contador ele vai até 3, eu precisava de uma variável maior que a booleana, e para economizar espaço de memória, eu utilizei a que é um pouco maior, a variável byte. Aqui eu tenho um outro exemplo, onde eu usei uma variável byte para controlar o brilho de um LED. Esse sketch aqui ele é referente de uma aula anterior que eu já ensinei no Arduino para iniciantes, onde você faz o brilho de um LED aumentar e diminuir. Como eu faço isso através da função analogWrite, então eu posso utilizar a variável de controle do tipo byte, como eu já expliquei anteriormente, que ele vai variar entre 0 e 255. O próximo tipo de variável que a gente tem é o char. O char ele é usado para armazenar caracteres, então letras ou mesmo números, mas interpretados como letras, como caracteres, e não números interpretados como valores. Então, esses números ou letras eles vão ser interpretados através de uma tabela chamada ESC2. Vocês podem pesquisar e encontrar facilmente a correspondência entre cada caractere e o número que o Arduino vai interpretar para esse caractere. Essa variável também ocupa um byte, que é a mesma coisa que 8 bits, e o uso mais comum é no serial print ou no serial read. Eu tenho aqui um exemplo de um programa que faz a leitura de um valor no monitor serial. Quando você clicar aqui vai abrir o monitor. Você vai digitar um caractere e pressionar Enter. Esse caractere ele vai ser lido por essa variável, uma variável do tipo char, que eu chamei de C. E daí lá no void loop eu vou fazer a leitura da variável, está aqui a serial read, que vai ser atribuído na variável C. E depois eu vou ter um switch case para interpretar cada valor recebido nessa variável. Então eu posso receber o valor 1, 2, 3, uma letra A, B, C, e criar condições no programa para que alguma coisa aconteça em função de cada letra. Bom, o próximo tipo de variável é a int. Essa talvez seja a variável mais usada no Arduino, porque ela não é nem muito grande nem muito pequena, ela serve para a maioria dos casos. Mas quando você quer economizar espaço, é interessante você utilizar a byte ou a bool. Então int é a mesma coisa que short, embora short não seja usual no Arduino. É muito mais frequente você ver o nome int. Ele vai armazenar valores negativos de menos 32.768 até mais 32.767. Observe que esse é o primeiro tipo de variável que aparece na lista que consegue armazenar os valores negativos. Como ela é um pouco maior, ela já ocupa 2 bytes, que é a mesma coisa que 16 bits. E o seu uso, como eu já mencionei, vai ser para dados em geral. Porque como armazena números de menos 32.000 até mais 32.000, é uma boa variação para a maioria dos casos, quando você vai controlar um ângulo, o valor de uma variável que cresce, mas não cresce exponencialmente, ou mesmo a leitura de um sensor ou algo do tipo. Então fica em destaque a vantagem dela armazenar valores negativos. E aqui do lado eu coloquei um exemplo. Se a gente olhar novamente aquele programa do LED que acende e apaga lentamente, que eu já expliquei em vídeos anteriores, você vai ter uma variável do tipo byte para o brilho, porque esse brilho é um brilho PWM, então ele vai variar de 0 até 255. E aqui eu utilizei uma variável do tipo int, chamei ela de x, e atribuí o valor inicial de 1. Por que eu usei int, apesar do valor inicial ser 1? Porque dentro do meu programa, em algum momento, eu vou pedir para que seja atribuído um valor negativo. No caso, x vai ser igual a menos 1. Então, se ela fosse booleana ou byte, isso não ia ser possível, ia gerar um erro no programa. Dessa forma, a melhor opção foi a variável do tipo int. Na sequência, temos a variável unsigned int. Esse unsigned, que é a primeira parte, significa sem sinal. Sempre que você vê uma variável que começa com esse nome,
significa que ela não carrega um sinal, ou seja, ela vai ser apenas do tipo positivo. Então aqui já dá para a gente entender que vai ser uma variável int positiva. Ela é a mesma coisa que você digitar word, porém word não é usual. Então armazena valores que vão de 0 até 65.535. Ocupa também 2 bytes, que é a mesma coisa que 16 bits. E é o mesmo espaço ocupado pela variável anterior, que é a int. Então o seu uso fica restrito a dados em geral, porém positivos. Então, comparando com a variável int, a int é de menos 32.000 até mais 32.000, enquanto que a unsigned int, ela começa em 0 e vai até 65.000. Aqui nos exemplos eu não encontrei um exemplo simples para colocar para vocês, porque esse tipo de variável não é muito usada no Arduino, na maioria dos programas. Uma vez que é um caso bem específico, porque você vai ter uma variável onde um número vai de 0 até 65.000, enquanto que na int ele vai de menos 32 a mais 32.000. Geralmente a variável int já cobre a maioria dos casos. Se você souber de alguma aplicação específica para essa variável, por favor, deixe nos comentários. E como curiosidade, eu coloquei aqui 2 bytes, que é o espaço ocupado por ela ou pela variável int, é igual a 16 bits. Se você pegar 2 e elevar a 16, você vai ter o valor de 65.536, que é justamente o número de possibilidades que ela consegue armazenar. Só que ela inicia no 0, então ela não vai até 65.536. Ela inicia no 0 e vai até 65.535. Na variável anterior, que era a int, ela começava em números negativos, então a metade para o negativo passava pelo 0 e a outra metade para o positivo. Bom, aqui temos a variável do tipo float. Float é a mesma coisa que digitar double no Arduino. E esse tipo de variável é chamado de número de ponto flutuante, justamente porque vai armazenar valores que não são inteiros, são valores com vírgulas, números racionais. Então ela é uma variável um pouco maior, ela ocupa 4 bytes, que é a mesma coisa que 32 bits, e o uso mais comum é justamente quando você tem a necessidade de expressar ou de calcular um número com vírgula, um número racional. O próprio site do Arduino recomenda que você evite usar variáveis do tipo float ou do tipo double, porque operações com esse tipo de variável acabam sendo difícil para o processamento de dados do Arduino. Então, só quando você precisa de uma precisão maior que você vai declarar a variável como float ou double. Às vezes isso vai ser necessário em leituras analógicas, quando você está fazendo a leitura de um sensor e precisa de um número que seja bem preciso. A variável float ela vai fazer a leitura de um valor e armazenar com 6 ou 7 dígitos. Esses 6 ou 7 dígitos não quer dizer que é depois da vírgula, é o tamanho total do número que ele vai conseguir guardar. Vai ser um número com 6 ou 7 dígitos, incluindo a vírgula em algum ponto desses dígitos. Então eu peguei aqui como exemplo, no próprio programa da Arduino você tem o Read Analysis Voltage, que é um programinha que faz uma leitura de uma tensão sendo aplicada num pino analógico. Então observe que em um dado momento ele declara aqui uma variável do tipo float, chama ela de voltagem, porque vai fazer a leitura do sensor, e iguala ela com o valor lido no sensor. Porque nesse programa ele quer que seja exibido um valor entre 0 e 5 volts, mas com a precisão decimal. Então ele vai indicar, por exemplo, 3,35 volts ou algo do tipo. Temos ainda a variável do tipo long, que ela armazena valores, como o próprio nome sugere, são valores bem longos. Então vai de menos 2.147.483.684 até valores positivos para 2.147.483.647. Então você consegue pegar valores bem grandes e guardar nesse tipo de variável. O custo disso é que ela ocupa mais espaço, ela ocupa 4 bytes, que são 32 bits.
O uso é justamente nesses números com muitos algarismos. E aqui na parte do exemplo eu vou deixar para comentar na próxima variável porque ela tem um comportamento semelhante. É justamente a unsigned long. Como eu já expliquei, unsigned é sem sinal. Então se refere a um long que é somente positivo. Então ele vai armazenar valores de 0 até 4.294.967.295. Então é um número bem grande com 10 algarismos. Vai ocupar o mesmo espaço que a long, que é 4 bytes, e vai ter uma aplicação semelhante, que vai ser de números gigantes. Coloquei aqui como curiosidade que se você pegar o número 2 e elevar a 32, que são os 32 bits da variável, vai dar justamente o número de possibilidades que ela consegue armazenar. E aí eu não tenho o print de um exemplo, mas eu queria comentar que é comum utilizar esse tipo de variável para contagem de tempo. Porque você faz um programa, por exemplo, um semáforo, que é que ele fique contando o tempo, mas que esse tempo não se repita pelo máximo de tempo que for possível. Ou você faz um relógio e quer também que ele fique contando o tempo sem começar a reiniciar a variável para que você tenha maior precisão no processo. Então você vai usar uma unsigned long. Se você fizer uma contagem de tempo utilizando a precisão de milissegundos, o Arduino vai conseguir armazenar isso na variável por 49 dias aproximadamente. Quando ela chegar nesse valor máximo, ela retorna para o valor 0 e começa a aumentar novamente na contagem do tempo. Então 49 dias já é um bom tempo sem que a variável zere. Mas se você diminuir a sua precisão de milissegundos para segundos, então você consegue fazer a contagem por 136 anos aproximadamente, sem que ela faça a repetição do número 0. Bom, então esses foram os tipos de variáveis. Eu espero ter ajudado. Se você gostou ou se esse conteúdo foi útil para você, dê um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.